Eu sou o pastor Danilo Aprígio, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Marília. E é uma alegria imensa ter você aqui conosco no nosso terceiro encontro da Casa de Fé. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, a verdade que liberta. Então prepare-se para conhecer não apenas uma mensagem, mas uma verdade que vai transformar a sua história. Você conhece alguém que é bom, legal, simpático, que ajuda os outros e até frequenta uma igreja de vez em quando? Aquela pessoa que muitos dizem, só falta ser crente. Eu preciso te contar um detalhe muito importante. Se falta Jesus, falta tudo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, o nosso Senhor Jesus vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a verdade faz com que sejamos libertos. E assim passamos a entender que tínhamos uma vida vazia, confusa, sem futuro, uma vida sem esperança. O mundo inteiro está em busca da verdade, mas poucos percebem que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. No Evangelho de João também, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, Jesus é a verdade. Ele é a revelação perfeita de Deus para nós. Ele não é uma das opções, ele é o único caminho. A verdade que liberta não é uma religião, não é um pensamento positivo. A verdade é Jesus. Por isso, ouça com bastante atenção. Não basta ser uma pessoa boa, não basta ser uma pessoa honesta, não basta fazer o bem. Sem Jesus, continuamos perdidos e sem esperança. É necessário, então, nascer de novo. É necessário ser transformado. É necessário crer de verdade na verdade. Mas o que significa crer? E aí começamos a nossa pequena jornada e passamos assim ao nosso primeiro ponto sobre a verdade que liberta. Conhecer é crer em Jesus. A porta da salvação se abre com uma chave simples, poderosa e transformadora: a fé em Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas ainda acreditam que serão salvas apenas por serem boas. Dizem coisas como: eu não faço mal a ninguém, ajudo sempre o próximo, eu tenho um bom coração. Eu quero te dizer uma coisa: fazer o bem é muito importante e a palavra do Senhor nos encoraja a uma vida dessa forma. Mas preste muita atenção: nenhuma obra boa, por mais nobre que seja, pode comprar o céu, pode trazer salvação. Se boas ações fossem suficientes para nos salvar, a cruz de Cristo teria então sido um erro, mas não foi. Foi o maior ato de amor da história. A palavra de Deus é muito clara e em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é uma conquista, é um presente. Não é um troféu por um bom comportamento, mas é uma dádiva imerecida, recebida pela fé. E por quê? A resposta é: todos nós temos o mesmo diagnóstico espiritual. E isso você aprendeu no nosso encontro anterior. Romanos 3, 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O religioso, o ateu, o generoso, o mentiroso, o educado, o arrogante, todos pecaram, todos falharam. Todos então precisam da salvação. Mas aqui está a parte mais linda e emocionante da história. Deus não virou o rosto para nós. Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Em João 3,16, a palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, ele tomou o seu lugar. Ele foi condenado para que você fosse perdoado. Ele morreu para que você tivesse vida. E Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer é muito mais do que acreditar na existência de Jesus. Crer é confiar, é entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. E quando você crê, algo sobrenatural acontece. Você nasce de novo para uma nova história. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. A fé verdadeira não é um sentimento que vem e que vai. Não é algo momentâneo. Quem crê de verdade permanece. E assim então nós passamos ao nosso segundo ponto sobre a verdade que liberta, que é permanecer na palavra. A fé genuína não é um fogo de palha, é uma chama constante. Não é um encontro de um dia, mas é um relacionamento de todos os dias. Permanecer é mais do que ler um versículo de vez em quando, é deixar a palavra de Deus se tornar o alicerce da sua vida. É quando você para de viver com base nas emoções e começa a viver com base na verdade. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Muita gente ouve, se emociona, se anima, mas depois volta à mesma velha vida. Por quê? E eu te respondo: porque não permaneceu. A palavra é o pão diário da alma. É nela que você encontra uma direção quando está perdido, força quando está fraco, consolo quando está ferido. Permanecer na palavra é como plantar raízes em um solo firme. E quanto mais fundo você se aprofunda em Deus, mais alto você pode crescer em fé. A vida com Jesus não é um evento, é um caminho. E a cada passo, a palavra vai moldando você, vai quebrando cadeias, vai curando feridas, vai renovando a sua mente, vai reconstruindo os teus sonhos. A palavra do Senhor em Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Permanecer é continuar mesmo quando não se sente. É crer mesmo quando não entende o que está acontecendo. É amar a voz de Deus mais do que as vozes do mundo. E à medida que você permanece, algo poderoso acontece. Você se torna um discípulo. Jesus mesmo disse em João, capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, nós passamos ao nosso terceiro ponto sobre a verdade que liberta. É preciso se tornar discípulo. Jesus não chamou admiradores, chamou discípulos. A multidão ouve, o discípulo, ele obedece. A multidão assiste, já o discípulo, ele se entrega. Seguir Jesus é uma decisão radical de abrir mão do controle e viver segundo os passos do Mestre. A verdade é que muitos preferem ficar na superfície. É seguro, é conveniente, é cômodo, mas quem vive na zona de conforto nunca experimenta o poder libertador da verdade. Jesus não quer ser um detalhe na sua rotina. Ele quer ser o centro da sua existência. Não dá para encaixar Jesus em uma agenda. É preciso colocar a sua agenda dentro da vontade dele. Ser discípulo é viver um novo estilo de vida, onde Jesus ele não é visitante, mas ele é o dono da casa. Onde não se busca apenas bênçãos, mas o coração do abençoador. E por fim, eu quero concluir algo com você.
O maior milagre não é uma cura física, é uma alma liberta. Em João capítulo 8, versículo 36, a palavra do Senhor vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para o verdadeiro discípulo, o lugar não importa, importa a presença. A pergunta não é onde estou, a pergunta é com quem estou. Salmo 23, 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode estar vivendo um momento de dor ou um tempo de alegria. A pergunta continua sendo a mesma: com quem você está? Jesus é o único que dá sabor à vida e sentido à sua existência. Hoje, Ele te chama para conhecê-lo, para permanecer nele, para segui-lo e para viver uma vida de liberdade que só a verdade pode dar. A verdade, ela não te acusa, ela te liberta. A verdade não te afasta, ela te atrai. A verdade não te condena, ela te transforma. E essa verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. No coração de todo ser humano há um vazio que só Ele pode preencher. Que você possa ter agora um tempo abençoado com o seu facilitador. Nos encontramos então no próximo encontro da Casa de Fé com o tema Atitude Radical. Deus abençoe.